Morrer é lucro. Este é outro segredo da força do apóstolo Paulo. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora lá para mais um vídeo. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está preso. Paulo sabe que a possibilidade de ele ser decapitado é enorme, o que de fato aconteceu mais à frente. Lembrando, qual é o tema aqui de Filipenses? Alegria, como disse Martin Lloyd Jones, e eu concordo com ele. Paulo, além de falar sobre alegria o tempo todo, estando preso, Paulo também fala sobre ansiedade. Não andem ansiosos, Filipenses 4. Qual é o segredo para Paulo ter uma vida tão triunfante como ele está tendo aqui? Isso que de fato é ser vencedor. Isso que de fato é ser vencedor. Como? Qual é o segredo? Tem a ver com a soberania de Deus, eu já falei aqui sobre isso algumas vezes. E tem a ver com isso aqui também, ó. Para mim, o morrer é lucro. Como assim? O que Paulo pensa? E por que Paulo não está ansioso com o dia de amanhã? Porque ele pensa o seguinte, qual é o pior cenário para a gente? Não é a morte, seria? Aí Paulo diz, mas para nós não é. Porque morrer para nós é estar com Cristo. Veja o que ele diz. Verso 21, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque morrer para Paulo é lucro, por quê? Porque é estar com Cristo. Morrer é estar com Cristo. Não é esse o alvo da existência humana? É esse. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O propósito da existência é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Logo, Paulo diz, né, nós morremos com Cristo Jesus e vivemos para ele e por ele. Esse é o propósito da existência, vermos Cristo Jesus e estarmos em plena comunhão com ele o resto de nossas vidas. Se esse é o propósito da existência humana e com a morte isso se dá, Paulo diz, a morte é lucro para nós. Portanto, o que seria o pior cenário para o crente é o melhor. Ou seja, diante disso, como que Paulo pode ficar ansioso? Lembra que ele disse aqui, olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o evangelho. Isso aqui é outro preceito do porquê ele não fica triste, ou melhor, né, Paulo não fica constantemente triste, é óbvio que ele ficou triste também, mas não tem esse, como a gente vê crentes hoje falando que é normal eles viverem em tristeza. Aqui está o segredo do porquê ele não vivia triste nem com ansiedade. Porque ele fala, olha, eu sei que essas coisas ruins têm contribuído para o bem. E aí ele pensa na morte. A morte é lucro. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Então, gente, pense nisso. Se nem a morte nos mata, por que ficaríamos ansiosos e com medo? Se confiamos que quando as coisas não saem bem, e que nós somos o povo de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus vai usar aquela circunstância ruim para o nosso bem, por que ficar profundamente deprimido e desanimado? Aqui está o segredo da força de Paulo, do vigor de Paulo. A crença no fato de que não existe coisa ruim na vida do cristão. Até o cenário pior ainda é bom. Já citei isso aqui, vou citar acho que pela milésima vez, hein, vocês que me acompanham. Na pandemia, eu realmente pensei que a gente ia passar fome aqui. Né, já contei para vocês, eu moro em Guaratinguetá, do lado da Aparecida. Aparecida, né, teve declaração de calamidade pública e nesse caso, gente, eu estou aqui do lado. Foi calamidade mesmo. Tinham pessoas que ajudavam com mantimentos, outras pessoas, e essas pessoas chegou um momento em que elas estavam precisando de ajuda. A situação foi terrível. E uma boa parte da minha igreja, ela era mantida ali pelo pessoal de Aparecida, de gente que trabalha em Aparecida. E, assim, eu fiquei com medo mesmo de não ter dinheiro. Não tinha nada na minha conta. Mas aí eu fiz o que eu já falei aqui para vocês. Eu fechei os meus olhos e pensei, qual é o pior cenário? O pior cenário é eu e minha família comermos a última refeição e morrermos? Eu, assim, não acreditava que isso fosse acontecer mesmo. É claro que a gente tinha medo, né, de passar fome, mas aí eu pensei, o pior cenário seria esse, não é? Mas esse cenário significaria que a gente ia morrer e ia estar com Cristo. Como que isso pode ser ruim? E aí eu lembro, nessa época, aí eu tinha comprado uma bicicleta para andar, né? Depois quebrei a clavícula. E aí eu lembro que eu peguei a bicicleta, fechei os meus olhos, né? Eu tinha orado isso, dessa maneira. E eu fechei os meus olhos e orei e agradeci a Deus.
meio daquela situação de desespero total e falei, amém, o morrer é lucro. Peguei a minha bicicletinha e fui andar em paz. Então aqui, esse capítulo é tão impressionante, não? Como vencer a tristeza, o desânimo, a ansiedade? Está aqui, ó. Filipenses 1,6, aquele que começou vai terminar, ele disse. Filipenses 1,12, essas coisas ruins têm contribuído para o progresso do Evangelho. E agora, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Está vendo a crença de Paulo em Cristo, na suficiência de Cristo, na soberania de Cristo. A crença de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É essa crença que manteve Paulo na cadeia, mas são e vitorioso. É isso que vai te manter também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o teu cuidado esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco, que a força do Senhor esteja sobre nós. Fortalece a nossa fé a cada dia para que possamos perseverar e seguir no teu santo e bendito caminho. Ó Deus vivo e todo-poderoso, livra-nos do mal, abençoe mais uma semana, dê-nos graça no nosso trabalho, onde nós estivermos. Fortalece meus irmãos, fortalece os teus filhos, Pai. E para mais uma semana, enche-nos de ânimo e aumenta a nossa fé a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Obrigado. Mais um dia, mais uma semana que começa. Força! Bora! Deus abençoe.